Boa noite a todos e a todas, que alegria estarmos aqui em mais um domingo, em mais um culto. E eu tenho certeza que Deus vai falar tanto com você nessa noite. Eu quero te fazer um pedido. Se você está em casa, tem pessoas aí com você, convide as pessoas a assistir o culto com você. Se você puder pegar esse link aqui do YouTube, mandar nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, edificadas e transformadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor juntos. Que o Senhor se mova nessa noite, que o Senhor use a vida dos nossos irmãos do louvor, que o Senhor use a vida do pastor Rafa na mensagem, que o Senhor, Pai, faça dessa reunião algo que toque os nossos corações para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Nós te adoramos, Jesus. E te convidamos, Pai. Queremos nos encontrar contigo, Jesus. Aleluia. Cante assim comigo. Aleluia. Nós, só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com sua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com sua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Declara isso. Tu és o pão do céu, o Deus
Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Enche-nos nesta noite, Pai. Enche-nos, Jesus. Aleluia. Esse amor que nos trouxe vida. Aleluia. Esse amor que nos preenche. Será que na sua casa agora você pode falar isso a Jesus? Senhor, preenche a minha vida, o meu coração, a minha família. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor. Aleluia. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Queremos te conhecer mais, Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Aleluia. Contigo pra sempre, contigo pra sempre. Cante isso. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Eu quero te conhecer, Pai. O teu coração, o teu coração. Oh, oh, oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, oh, oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh.
mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, é isso que nós queremos. Queremos conhecer o teu coração. Queremos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos, Senhor, fazê-lo sorrir. Queremos, Senhor, viver debaixo do teu governo. Que nessa noite o Senhor, Pai, encha o nosso coração. Nos aproxime, Senhor, a tua presença. Nos aproxime ao Senhor e ao teu coração. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos sintam, para que os meus irmãos sejam transformados, para que os meus irmãos sejam impactados nessa noite pelo poder da tua palavra, Senhor. Colocamos, Senhor, as famílias dessa casa em tuas mãos, as nossas crianças da igreja, colocamos os nossos departamentos, os nossos líderes, os nossos voluntários, os nossos líderes de GC em tuas mãos. Pai, que o Senhor os direcione em todas as coisas e que todos eles conheçam o teu coração. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que saudade nós estamos de vocês. Saudade de nos reunir em cada noite, em cada manhã aqui nos nossos cultos de domingo. E nós oramos para que esse tempo passe o mais rápido possível, para que possamos estar juntos aqui como igreja, no nome de Jesus. Nós estamos aqui orando por vocês, estamos aqui cheios de vontade de abraçar, de ter aquela comunhão que sempre temos. E ore por nós, nós estamos orando por vocês. E antes de termos o nosso momento de contribuição, eu quero fazer o convite para você. Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso Inside. Você que quer conhecer a palavra de forma sistemática, você pode entrar na nossa sala no Zoom e participar também. Os nossos discipulados estão acontecendo, os nossos GCs estão acontecendo de forma online. E além de tudo, você pode participar do nosso culto pelo YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Se você não conhece o nosso Instagram, comece a nos seguir para que você fique ligado e participe de tudo que temos feito na nossa comunidade local, na nossa igreja, no nome de Jesus. Nós estamos servindo tantos irmãos em suas necessidades. Não passe necessidade sozinho. Nós estamos aqui para servir você. Caso você queira, precise de um aconselhamento, de uma oração, de uma visita, entre em contato no nosso telefone para que possamos assistir você da melhor forma, no nome de Jesus. Nessa hora nós vamos contribuir. Para nós é um privilégio contribuir nessa casa. Tem sido um tempo tão desafiador para todos nós e nós somos parte disso aqui. Você sabe os desafios que temos como igreja, de forma estrutural, e você tem sido parte disso. A minha oração como pastor nessa casa é que você continue sendo fiel ao Senhor, fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta, fiel na sua contribuição. São tantas pessoas sendo assistidas e nós temos essa responsabilidade diante dos irmãos. Não tem nada que aconteça nessa casa senão pensando em pessoas. Podemos fazer algo estrutural, mas é tudo pensando em pessoas, e que você possa ser parte disso. Você tem que estar certo no teu coração que esse momento de servir o Senhor, de entregar o seu dízimo e a sua oferta, deve ser natural, deve ser por amor. Como Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que não pode ser por necessidade, deve ser com alegria, de todo o coração. Faça isso nessa noite de todo o seu coração. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Talvez você sinta de entregar uma oferta nessa noite, honrar o Senhor por meio da sua oferta. Entregue. A forma que temos tido é por meio das transações bancárias. Está aparecendo aqui as nossas contas do
Banco Itaú e do Banco do Brasil. Você pode fazer uma transação bancária. Nós pedimos que você mande o seu comprovante para dízimo@lagoinhasavassi.com.br para que possamos fazer a identificação de depósito e você possa fazer a sua parte. Nós possamos fazer a nossa parte aqui na nossa casa, na nossa igreja, com muita alegria. Se por algum motivo você deseja entregar também durante a semana, todos os dias nós temos pessoas aqui à tarde. Você pode vir, passar o seu cartão, você pode entregar o seu dízimo também em espécie. Basta você entregar a um dos nossos pastores, a Priscila Coelho, ao pastor Rafa. Você pode também entrar em contato com esse telefone e saber a melhor forma, caso você deseja contribuir dessa forma, no nome de Jesus. Enquanto os nossos irmãos vão ministrar mais uma canção, honre o Senhor de todo o seu coração, com o seu dízimo e com a sua oferta, no nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu, és o meu descanso, és. Aleluia. Senhor, nós te exaltamos por cada irmão, por cada irmã que compreendeu e compreende esse princípio. Nós pedimos para que o Senhor, Pai, os mantenha, como o Senhor vem mantendo durante todos esses anos. Manifesta a sua bondade sobre cada um desses.
abra o entendimento a fim de que percebam, Pai, e conheçam esse princípio. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite e poder partilhar um pouco do Evangelho. Eu espero que Deus fale ao nosso coração, transforme a nossa mentalidade, nos coloque na sua vontade e nos conduza a toda a verdade. Que Deus nos dê graça para compreendermos os seus preceitos, a sua lei e para vivermos, acima de tudo. Nós estamos com saudades de vocês. O relacionamento faz parte da comunhão e esse tempo que nós estamos distante desse relacionamento tem mexido com a gente. Eu confesso que tem mexido comigo. Nós precisamos disso, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Que Deus nos dê graça para passarmos por esse momento, nos dê graça para compreendermos o seu propósito, os seus propósitos, e nos dê graça para que sobre toda essa circunstância nós não deixemos de glorificar o nome dele. Ele é Deus de todas as ocasiões, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, sem demora, pudesse abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, no 4º capítulo. Gênesis capítulo 4, em nome de Jesus. O texto fala assim: Adão teve relações, ou ele coabitou com sua esposa Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez chamou a Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão: Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Pai, nós lemos a tua palavra nessa noite e, por favor, Deus, nos dê graça, me dê graça para compartilhar fielmente aquilo que o Senhor deseja para a edificação do teu corpo, da tua noiva, das tuas ovelhas, Pai. Pai, que essa palavra toque nos nossos corações, de alguma forma nos transforme, Pai, e nos faça compreender, Pai, a Tua vontade, Pai, os Teus desígnios para nós, em nome de Jesus. Bem, nós lemos aqui o texto de Gênesis capítulo 4, que relata a respeito do surgimento ou do nascimento de dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Esse Caim e esse Abel, eles estão relatados na Bíblia não como talvez os únicos filhos ou talvez os primeiros filhos, mas sim estão sendo relatados ou descritos aqui para poder falar conosco acerca do primeiro homicídio. A gente sabe que Gênesis, supostamente foi escrito por Moisés, com a intenção de apresentar esse Deus que está formando um povo para que desse povo surja Jesus, o Novo Testamento, E nesse relato que vem desde a criação, a gente sabe que Deus cria o mundo, cria a terra,
e está tudo perfeito. Deus descansa, porque tudo sai conforme a sua vontade. Tudo sai conforme o desejo de Deus, né? Só que o homem e a mulher, eles pecam contra Deus. Eles se ensoberbecem contra Deus. No coração desse homem e dessa mulher, Adão e Eva, eles desejam aquilo que eles não podem ter, ou eles desejam ser Deus, né? Porque, de fato, a semelhança com Deus, eles já tinham. Esse homem e essa mulher, eles pecam contra Deus, né? Por isso a terra é amaldiçoada, por isso Adão recebe uma exortação, Eva também, a serpente também. Só que o texto continua dizendo que surge 2 filhos, Caim e Abel. Caim, ele é o primogênito, ele surgiu primeiro, ele é o mais velho, né? A Bíblia vai dizer que quando Eva teve esse menino, ela exclamou ao Senhor: com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem, né? Então, quando Eva percebe que é um filho homem, ela glorifica a Deus por sua bondade e pelo significado de ter um filho varão ali, né? Não sei quanto tempo depois, porque não é relatado para nós, mas ela voltou a dar à luz, e desta vez ela teve um menino chamado Abel. Eu quero nessa noite poder compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho tido ao longo dessa semana, né? E eu quis usar esse texto como base, porque para mim esse texto aqui fala exatamente sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, que é sobre uma cultura de ódio, né? Nós, pós-queda, depois que o homem e a mulher pecou ou pecaram contra Deus, o que nós percebemos é uma cultura que vem crescendo todos os dias, uma cultura de ódio, é uma disposição de odiar, né? Aqui no Éden, quando o homem e a mulher pecam contra Deus, com o seu gesto, com o seu ato, o que eles dizem para Deus é: nós te odiamos. E em consequência desse pecado contra Deus, o que passa a acontecer é que o homem odeia a mulher e a mulher odeia o homem, e nós, porque somos descendentes dessa realidade, nós naturalmente odiamos uns aos outros. No nosso coração existem resíduos dessa queda, né? Nós estamos completamente inclinados a viver a realidade do ódio, né? E aqui surgem 2 homens, 2 crianças, 2 filhos de Adão e Eva, né? O primeiro chamado Caim e o segundo chamado Abel. Eu vou ler para vocês novamente o texto e vou refletir sobre cada um dos pontos. A Bíblia começa dizendo assim, no capítulo 4: Adão teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela exclamou: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Ela voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha, Caim agricultor. A primeira coisa que o texto ele diz para nós, ou fala para nós, acerca dos filhos de Adão, é a beleza da diversidade. É lindo perceber já nesse texto que um é pastor de ovelhas e o outro é agricultor. Quem aqui é melhor? É o pastor que é melhor ou é o agricultor? Não há melhor aqui. Não há. Existe uma beleza nessa diversidade que Deus se revela através da vida desses 2 jovens, Caim e Abel, né? E sobre a capacidade do mesmo eles sendo diferentes, eles podem cumprir um propósito comum. Tanto Abel sendo pastor de ovelhas, como Caim sendo agricultor, eles poderiam cumprir o propósito comum pelo qual Deus nos fez, ou pelo qual, de fato, Deus nos fez, que é glorificar o nome dele. Então, Abel, cuidando das suas ovelhas, ele pode glorificar a Deus, e Caim, cuidando também das lavouras, pode também glorificar a Deus, né? Aqui não está instituído ainda a lei acerca do primogênito, da primogenitura, né? Mas a gente sabe pelo texto que Caim ele é o primogênito, Caim ele surgiu primeiro. E o texto continua dizendo assim para nós no verso 3: passado algum tempo, Caim ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Olha,
os dois irmãos, tanto Caim quanto Abel, trazem uma oferta ao Senhor. O que os motiva a trazer essa oferta ao Senhor? Talvez gratidão, talvez reconhecimento da bondade de Deus. Nós não sabemos ao certo, né? O que nós sabemos é que Deus aceita Abel e sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta. E para mim a oferta aqui, ela é como um reflexo daquilo que está no coração dos dois. Deus aceita Abel e a sua oferta. Ele rejeita Caim e, consequentemente, a sua oferta. Talvez porque Deus contemple o coração daqueles que estão ali desejando ofertar algo a Ele. Isso já traz para nós um ensinamento muito contemporâneo, que nós precisamos perceber ou entender que Deus, Ele não está inclinado a barganhar conosco, como se nós damos algo para Ele e Ele não percebe o que habita no nosso coração. Olha, Deus, eu faço isso aqui, eu te dou isso aqui, eu ajo de tal forma, e aí você não percebe a inclinação maldosa do meu coração. Não, esse não é Deus. Deus, porque sonda o coração, Ele aceita Abel e a sua oferta, e Ele rejeita Caim e a sua oferta. E não é sobre, eu não acredito que seja sobre a oferta. Algumas pessoas vão pensar que a oferta de Abel era melhor pelo material que foi ofertado, né? E Caim talvez tenha perdido, porque enquanto ele trouxe das plantações, Abel trouxe algo melhor. Não, mas a oferta de Abel, ela é superior, porque sem dúvidas, quando Deus percebe os dois dispostos a ofertar, Deus, porque conhece o coração, Ele sabe que a oferta de Abel tem a ver com a verdade do coração dele. Mas a oferta de Caim grita que ele é um mentiroso. A oferta de Caim diz assim, ou melhor, o que Caim traz diante de Deus, comparado com a sua vida, revela que ele vive uma mentira. Isso é tão real que Deus não está preocupado com a oferta aqui, que se nós pegássemos o que Abel trouxe e dessemos a Caim, e pegássemos o que Caim trouxe e dessemos a Abel, ainda assim Deus iria rejeitar Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim porque Deus rejeitou Caim. O texto fala assim, o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou Caim a sua oferta. Como eu disse aqui, a oferta revela essa disposição do coração. A oferta fala que o que está presente no nosso coração, por quê? Porque eles estão ofertando para um Deus que é onisciente. Eles não podem se esconder desse Deus. E aí Deus, Ele não aceita a oferta de um e aceita de outro. E aí começa o problema. É exatamente nesse ponto que nós percebemos mais uma vez a humanidade engajada, né, em fazer o que é mal. O texto continua dizendo assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. O ódio toma conta do coração de Caim, a ponto que ele ignora essa advertência de Deus. Ele ignora que Deus está dizendo para ele assim, olha, eu sei como foi que ficou o seu coração depois que eu rejeitei a sua oferta, rejeitei você e a sua oferta. Eu sei o que está no teu coração. Olha, o teu desejo virá contra ti e cumpre a ti dominá-lo. Deus está gritando para Caim, cara, você vai matar o seu irmão. Se você não entender que você precisa mudar, você vai fazer algo que é ruim, cabe a você dominar essa disposição de fazer aquilo que é mal. Caim, ele está tão enfurecido com Deus e com o seu irmão, que ele ignora a advertência, ele ignora. E aí ele faz o seguinte, ele chama seu irmão, disse porém Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo? Quando eles estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. A inveja do coração de Caim faz nascer o ódio,
que por sua vez, num contexto de culto, ele faz do seu irmão uma vítima. Existe uma violência propagada aqui nesse texto. Caim, porque percebe que Deus o rejeita e rejeita a sua oferta, ao invés de se relacionar com Deus para saber a raiz da rejeição, ele no seu coração se enfurece contra Deus e contra seu irmão, ele se alimenta de ódio, de ressentimento, a ponto de planejar a morte do seu irmão. Deus, porque percebe esse plano, ele adverte a Caim: irmão, você vai cair aí, você vai fazer o que é mal, o seu desejo está vindo contra você, domínio, porque senão você vai cair. E o que Caim faz? Caim, ele ignora Deus, ele ignora essa advertência. E é engraçado porque Deus rejeitou Caim, Caim começou a invejar o seu irmão, como se o irmão, ou se a oferta do irmão, fossem a causa da rejeição de Deus. Não, Deus não rejeitou Caim e a sua oferta, porque Deus comparou com Abel e a oferta dele. Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque Deus, ao contemplar o coração desse homem, o que ele percebe é um coração odioso, um coração invejoso, um coração disposto, apressado para fazer aquilo que é mal. Esses dias todos eu venho pensando sobre essa cultura do ódio, que tem nos cercado, nos rodeado, que nós enquanto igreja estamos cercados. Se nós olhamos para um lado, nós somos odiados e odiamos às vezes. Se olhamos para outro lado, somos convidados a tomar partido em um posicionamento que revela um ódio. Mas eu quero começar dizendo para você que Deus não compactua com qualquer raiz de ódio. Não existe a menor possibilidade de ser cristão e odiar. Não existe. Mas aqui o fato é que após a queda de Adão, os seus filhos, o seu filho Caim, começa a manifestar as consequências dessa queda. E nós, quando olhamos para a sociedade hoje, quando olhamos para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, o que nós percebemos são raízes de ódio. Nós, quando estamos atrás de uma tela, digitando as nossas verdades, nós sequer pensamos ou nos preocupamos com quem está do outro lado. E é muito fácil ler o texto onde a Bíblia fala que Caim matou Abel e pensar assim: cara, esse cara é um vacilão, é um assassino, olha o que ele fez com o irmão dele. Só que aqui a morte foi literal. Caim matou o seu irmão, só que muitas vezes o que está presente no nosso coração, inveja, ressentimento e ódio, é combustível para que nós matemos alguém. E é isso que nós precisamos compreender. Que o que está sendo dito aqui é que um jovem manifestou todas as raízes de maldade do seu coração. E isso não está distante de nós, não está. Isso está muito presente no nosso dia a dia. A primeira coisa que o texto fala é que Deus fez os dois. Foi Deus quem deu para Adão e Eva, Caim e Abel. Foi Deus quem deu. E foi Deus também quem fez de Caim um agricultor e de Abel um pastor de ovelhas. Não havia um melhor ali. O Deus que se revelou para Abel, se revelou para Caim. Deus não está aqui colocando Caim em algum lugar e Abel em outro lugar. Deus não está aqui usando de acepção de pessoas, não. Só que na caminhada de Deus com essa família, o que Deus percebe é a inclinação do coração desse cara chamado Caim. Deus percebe que tudo que ele faz tem uma raiz de iniquidade. E se João, quando escreve a sua carta, lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 12, fala que esse Caim, ele era do maligno. Esse cara era um vacilão. O que estava no coração dele era mal. O primeiro ensinamento que o texto traz para nós é sobre essa beleza da diversidade que há aqui. Deus fez dois jovens diferentes e os dois tinham condições de glorificar o nome dele com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles eram. Mas apesar daquilo que o Caim tinha, ele não era verdadeiro, não era real, ele não era autêntico. E eu quero pegar nessa noite a vida de Caim como
como uma base de observação para que nós possamos refletir sobre essa cultura do ódio, sobre essa disposição do nosso coração. Irmãos, eu não estou falando para ímpio. Você que está me ouvindo e você não conhece a Cristo, irmão, talvez você está odiando alguém, com ressentimento de alguém, você está aí invejando alguém, beleza, isso não é bom. Cristo pode se revelar para você e transformar a sua vida. Mas você que é cristão ou pensa ser cristão, mas percebe no seu coração e na sua vida uma disposição de odiar pessoas, não faz sentido algum, nenhum. Você não entendeu nada, nada. Caim, apesar de ser quem ele era e de ter o que ele tinha, e apesar da sua prática religiosa, de trazer uma oferta a Deus, quando Deus olha o coração desse cara, Deus pensa assim: eu não aceito ele. É como Deus fez com Saul, sabe? Deus rejeitou a pessoa. Deus aqui rejeita Caim. Não vem. E aí tudo que vem de Caim é mortal. Tudo que vem de Caim é perigoso. Tudo que vem de Caim é destrutivo. Tudo que vem de Caim é ruim. Quando nós falamos sobre oferta, sobre o que cada um trouxe, nós não devemos dar uma atenção exagerada ao que cada um trouxe, como se Deus fosse mudar a sua percepção que ele teve dos dois homens aqui, Caim e Abel, pelo conteúdo da oferta. Deus não mudaria a percepção em relação a esses dois homens, porque Deus, constantemente sondando o coração desses dois, percebia o que havia no coração deles. Não, eu aceito Abel, porque ao sondar o coração dele, eu percebo tais verdades, e eu rejeito a Caim por causa disso. Eu fico impressionado, porque se a gente não entende esse texto, a gente condiciona a aceitação de Deus aquilo que nós temos para oferecer. Parece às vezes que Deus me aceita ou me rejeita de acordo com o que eu tenho a oferecer, mas não é isso, não. Sabe quem é que Deus rejeita? Um coração orgulhoso, um coração soberbo, um coração que se distancia cada vez mais dele em prol das suas próprias vontades. Esse é o coração de Caim. Esse é o coração dele. Então Deus, ele sonda o coração, percebe a maldade do coração de cada um, né? A oferta de Abel tem a ver com o que seu coração está pensando. Abel, ele está ali pensando, Abel, ele está externando a verdade, a lealdade, a disposição de agradar a Deus. E Caim talvez está cumprindo muito mais com uma religião, está cumprindo muito mais com uma tradição, está cumprindo muito mais com um zelo, né? Zelo sem amor a Deus. Quando eu olho para a vida desse Caim, eu percebo que ele é um grande propagador do ódio. Ele não somente é propagador do ódio porque ele mata o seu irmão, mas quando Caim mata o seu irmão, ele não somente mata o seu irmão, como ele desampara o seu pai e a sua mãe. Ele não somente mata o seu irmão e desampara seu pai e sua mãe, como ele sofre as consequências disso. E ao sofrer as consequências disso, o relato bíblico diz para nós que todos os homens que surgem depois de Caim e que não temem a Deus são condicionados como filhos de Caim. Quando a Bíblia, aqui em Gênesis, quer falar dos homens que são maus, dos homens que não se curvam diante de Deus, a Bíblia os chamam de filhos de Caim. Sabe quem é que são os filhos de Caim? São aqueles que talvez tenham até algo para oferecer à religião, mas que no coração não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus porque no coração odeiam, porque no coração tem ressentimento, porque no coração tem várias outras mazelas. A vida de Caim nos ensina, primeiro, o pensamento humano em oposição à revelação divina. Aquilo que Caim está pensando não é de fato o que Deus está revelando. Talvez Caim foi oferecer um agrado a Deus para esconder o que estava no seu coração, esquecendo-se de quem Deus era, esquecendo-se de que Deus conhece tudo. Um outro ponto importante é sobre a vontade humana em oposição à vontade divina. Olhar para a vida de Caim, nós percebemos exatamente essa dualidade. O que Caim deseja
e o que Deus deseja. E é muito engraçado, porque cabe uma pergunta. Por que Caim matou seu irmão? É porque ele queria ser aceito? Mas se ele queria ser aceito, por que ele não foi até Deus? Por que ele não se relacionou com Deus? Por que ele não falou assim, onde foi que eu errei? Onde é que eu estou errando? Caim, ele matou seu irmão, porque no seu coração, talvez, já tivesse um ressentimento acerca desse mais novo, desse que veio depois, desse que talvez desempenha algo melhor do que eu. Eu estou aqui cuidando disso aqui, eu estou aqui cuidando de plantas, de leguminosas, e meu irmão está cuidando de ovelhas. Talvez a raiz do ato, do assassinato de Abel, é a inveja que Caim nutria no seu coração acerca do seu irmão. A vida de Caim nos ensina também que o orgulho humano está em oposição à humildade que Deus deseja. Olha só o que Deus fala com Caim. Caim, o teu desejo vem contra você. Qual que é? Você vai matar o seu irmão. Olha, estou te avisando, você está inclinado a matar o seu irmão. Domine esse desejo. Cabe a você dominar. Não, Caim. Não caia nesse desejo. Parece que quando Deus fala assim, o teu desejo vem contra ti e cumpre a ti dominá-lo, parece, pela leitura do texto, que havia sim a possibilidade de Caim não ter que matar Abel. Era possível que ele dominasse esse desejo furioso de cometer aquilo que é mal, só que ele não consegue. Um outro ponto importante que a vida desse homem chamado Caim nos ensina é a hostilidade humana em oposição à comunhão divina. Primeiro porque ele sai da comunhão, ele mata o seu irmão, e eu preciso chamar a atenção para vocês o ambiente em que Caim mata o seu irmão. Quando a Bíblia fala que eles estão oferecendo um sacrifício ao Senhor, a Bíblia está dizendo que eles estão oferecendo um culto a Deus. Um culto. Nesse ambiente de culto, Caim começa a planejar no seu coração a morte do seu irmão. E ele sai desse ambiente de culto, onde ele está ofertando algo a Deus, e ele vai até o seu irmão. E o irmão desse Caim se torna a vítima dele. Deixa eu só fazer algo rápido aqui, simples. Deixa eu trazer algo para a nossa realidade. Isso aqui é o nosso ambiente de culto. Nós nos reunimos aqui enquanto comunidade para exaltarmos o nome de Jesus e aquilo que Ele fez e faz por nós. E aquilo que Ele pode fazer. É como se nós saíssemos daqui, passássemos por aquelas portas e começássemos a planejar o mal de alguém. Que alguém? Alguém que esteve aqui dentro com a gente, sentado do nosso lado, levantando a mão conosco, partilhando do mesmo pão. É isso que o texto está dizendo. Que Caim, ele sai desse ambiente de adoração a Deus e começa a maquinar a morte do seu irmão. E o último ponto que a vida de Caim nos ensina é acerca do ódio humano em oposição ao amor de Deus. Me permitam dizer algo para vocês nessa noite. Nós estamos vivendo dias sombrios. Nós temos Deus e confiamos em Deus. Mas os dias são maus. Os dias são terríveis. Eu nunca pensei que eu fosse ver, apesar da Bíblia dizer que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Eu nunca pensei que isso que eu chamei de cultura do ódio fosse crescer de tal forma a ponto de que nós tivéssemos que tomar posição em lados que são sempre odiosos. Não me levem a mal. Deixa eu ser muito transparente com vocês. A igreja de Jesus, ela é apartidária. Ela está acima de posição política. Eu percebo que, às vezes, a gente, enquanto cristãos, nós estamos, não tem outro termo, talvez eu vou usar um termo do Velho Testamento, prevaricando, né, que é o mesmo que está se prostituindo.
nós estamos nos vendendo a alguns princípios e verdades que não têm nada a ver com o Evangelho. E nós estamos abandonando princípios e verdades que têm tudo a ver com o Evangelho. Nessa cultura do ódio que nós estamos enraizados, que nós estamos atrelados, embora Deus, por meio do seu Filho, o que tenha feito é nos transpor desse lugar de ódio para o lugar de amor. Nessa cultura do ódio, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, ou tudo que nós queremos, ou tudo que nós pensamos, é objeto de ódio e é odiar alguém. Se alguém não pensa como eu, logo eu o odeio. Se alguém não escreve, ou não digita, ou não posta o que eu penso, eu me oponho. E eu começo a nutrir no meu coração um ódio acerca dessa pessoa. Um ódio. Nós estamos comparando, não me levem a mal, irmãos, nós estamos discutindo na comunidade de fé quais vidas que são importantes, enquanto as pessoas estão morrendo. Todas as vidas são importantes, mas o nosso coração está tão odioso que nós não conseguimos dizer o que de fato é importante para Deus e o que de fato reflete o Evangelho, porque nós estamos pensando que dizer isso é comprometer-se com o sistema de governo, é comprometer-se com direita ou com esquerda. Esse medo que nós temos de nos pautar na palavra para dizer o que a palavra está dizendo é uma covardia que nos faz ser negligentes com a dor do outro. Que eu já disse para vocês em algum momento, a dor do outro não é do outro somente, é minha também. Só que nesse ambiente que nós criamos de ódio, ninguém ama ninguém. E talvez ao final dessa mensagem você vai me taxar como um pastor de alguma posição política. Talvez você vai passar a me odiar, porque aqui no Éden surge uma cultura onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas não se amam. E elas se odeiam porque primariamente odeiam a Deus. Nós nos odiamos porque odiamos a Deus. Você pode falar assim, nossa, está muito pesada essa palavra, eu não odeio ninguém, meu irmão. Peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus te mostrar os teus caminhos que são ruins. Existe uma cultura tão perigosa para nós. Cara, a Igreja de Cristo, ela é contracultural. Ela tem uma cosmovisão, por isso ela tem uma cosmovisão completamente diferente. Ela milita as causas do Evangelho. Ela não tá, ela não é ou ela está nesse plano. Ela é como um termômetro, ela é como um tempero, ela é como sal da terra e luz do mundo. E às vezes eu percebo que a gente, enquanto igreja, enquanto cristão, a gente não consegue fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Porque no nosso coração existem raízes de ódio, raiz de ressentimento, raiz de inveja, raiz de orgulho. E como isso é possível? Isso é possível. É possível que você frequente todos os cultos aqui, é possível que você ame esse ambiente, é possível que você ame a Lagoinha Savassi, mas no seu coração você odeia a Deus e por isso você odeia o seu semelhante e por isso você não consegue glorificar a Deus pela diversidade, não consegue render graças a Ele porque você é A e o outro é B. Fico pensando comigo, quem foi que disse que a igreja foi chamada para defender posição política? Os soldados que se alistam nesse exército de Jesus, eles militam por outras causas. E tem causas, meus irmãos, tem causas que estão aqui. E é engraçado também porque nós temos nos apoiado em verdades, às vezes, bíblicas, para odiar o outro, né? Eu odeio aquele que não é a favor da família tradicional. Eu odeio aquele que é machista. Eu odeio aquele... Todo esse relacionamento é um relacionamento odioso e de ódio. E é por isso que não há a menor possibilidade de que haja diálogo. Por quê? Porque dialogar são pelo menos duas pessoas falando uma com a outra, expondo seus pontos de vista como adultos maduros. Só que a gente não consegue fazer isso. E enquanto a gente não faz isso, nós negligenciamos as pautas do Evangelho. Aquilo que o Evangelho pede para nós. Teclado, por favor. E o Evangelho pede para que o nosso coração, para que a nossa vida, para que nós estejamos atentos ao que Deus deseja. Nesses últimos dias, eu tenho algumas redes sociais, meus irmãos, eu fico percebendo
como que nós, enquanto igreja, como que nós, enquanto cristãos, estamos mergulhados, a melhor palavra é mergulhados em uma cosmovisão que não é cristã. Nós estamos mergulhados em alguns ideais que não tem nada a ver com Cristo. E aí nós queremos dizer para o perdido, ou para aquele que não é, ou que não conhece a Cristo, Jesus te ama. A gente, envolto numa cultura de ódio, quer dizer para o perdido, Jesus ama você. Como que Jesus pode revelar o seu amor por meio talvez de uma igreja, ou por meio de pessoas que se chamam, ou que se dizem igreja, mas que os seus atos e gestos revelam muito mais um coração odioso? Como Deus pode aceitar uma canção de lábios que odeiam o seu semelhante? Como Deus pode? Eu acho que o nosso problema enquanto cristãos na política é que a gente não conhece a nossa fé. E por isso muito fácil a gente abraça qualquer ideologia. Eu fico vendo às vezes alguns irmãos aqui da igreja, às vezes até mesmo eu, que falta de sabedoria. Não conseguem dialogar com o diferente, não conseguem amar quem não pensa igual. Só que aqui no texto, a raiz do ódio que Caim sentia por Abel era porque Caim não conseguia aceitar a diversidade do chamado de Deus. E aí, lá nos Estados Unidos, morre um cara chamado George Floyd. E aqui no Brasil, nós estamos nos questionando, um montão de crente, questionando se é importante defender a vida desse cara. Como se isso fosse uma pauta ideológica, irmão. Que se dane esquerda e direita, quem abraçou. O evangelho é para todos. Nós precisamos abraçar causas como essa, sim. Falar sobre racismo na igreja parece que é um tabu. E porque nós não falamos, todo mundo fala. E porque não se fala aqui dentro, eu tenho que entrar na minha rede social e ver uma ovelha promovendo o ódio. Mas onde que ela leu na Bíblia que Deus aceita o promotor de ódio? Não há na Bíblia nenhum espaço para que nós odiemos o outro. Me permitam falar um pouco rapidinho aqui, talvez, sobre o racismo. De um lado, estão aqueles que abraçam a causa, que acreditam na sua existência, e sem qualquer preocupação, de fato, com a realidade desse pecado e crime, eles levantam essa bandeira. Tudo que é visto a partir desse mal. Deus só pode ser Deus se Ele resolver esse mal. Não, o evangelho não. Tem que começar por aqui, resolvendo a questão do racismo. Do outro lado, estão aqueles que negam a existência, os negacionistas. Isso não existe, isso não é real. No Brasil não. Beleza. Eu acho que vocês talvez me amam ou me ouvem. Na verdade eu me pergunto isso às vezes. Se vocês me amam e me ouvem, negligenciando a minha cor e a minha história. Tem uma cantora americana famosíssima, bilionária, que todo mundo curte o som dela. Até que um dia ela compôs uma canção falando da sua experiência racial. Todo mundo passou a odiá-la e criticá-la. Eu não sei os demais pastores, as demais igrejas, mas eu, Rafael, pastor, auxiliar na Lagoinha Savassi, eu acredito que o racismo existe e eu já sofri. Várias vezes. Nós não podemos negligenciar isso aqui, eu não poderia falar outra coisa. O evangelho nos equipa a militar contra isso aqui. O evangelho nos equipa a dizer sim, que a vida do George Floyd é importante, que lá no Rio, João Paulo também, que o Douglas, que a Ágata e que o Miguel também é importante. Só que não. A gente não entendeu o Sermão do Monte. Nós abraçamos de tal forma a militância partidária que soltamos a mão de Jesus e esquecemos que nós fomos chamados para fazer parte do seu projeto de reino. E enquanto houver injustiça,
existe para nós uma responsabilidade. Nesse lugar de ódio, nesse lugar onde as pessoas negligenciam a dor alheia, nesse lugar Deus não pode ser engrandecido. Eu não posso fechar os meus olhos e abrir a minha Bíblia e acreditar que eu não devo chorar pela morte de alguém lá em outro país. Eu sei que tem muito brasileiro que sentiu a dor pela família, pela esposa e pela filha do George Floyd. Você não precisa ir longe, meus irmãos. Tem alguém ali, num estado do lado. E aí um dia eu descendo no elevador do meu prédio, o prédio que eu moro, uma mulher me encontrou e falou comigo assim: você está trabalhando aqui no prédio? E é a minha primeira experiência com a religião cristã. Quando eu fui confessar para a minha primeira Eucaristia, o padre fui até ele e falei: padre, perdoai-me porque pequei. Comecei a contar os meus pecados como no script. E aí o padre normalmente não pergunta. E ele perguntou assim: você já roubou? Alguma vez você roubou? Eu fiquei assim, respondi que não, saí. E eu comecei a conferir com os meus amigos da catequese. Eu era o único negro da catequese. Eu comecei a conferir e percebi que ele só havia feito aquela pergunta para mim. Talvez para você não existe racismo, mas ainda que para você não exista, você precisa se compadecer da dor do outro. É claro, meus irmãos, para Deus, todas as vidas importam. Mas o que está em pauta no momento é essa dor específica. É essa dor, é essa realidade. Racismo, ele é pecado e ele é crime. E nós não podemos viver nesse ambiente, nessa cultura de ódio. Não podemos. Me permitam dar algumas dicas para vocês, para eu poder terminar aqui. Se você não sabe o que falar, fique quieto. Se você vai fazer qualquer piada com algum preto, com algum negro, que você talvez tenha intimidade, mas tem alguém por perto também que é preto e negro, não faça. Se você se acha o dono da verdade, conhecedor da experiência do outro, o autor, o escritor da história do outro, você não é. É muito fácil talvez levantar uma bandeira, ou que abraça demais e negligencia a verdade do Evangelho, ou que repele, que nega tudo e negligencia a verdade do Evangelho. Mas a verdade é que alguma das minhas experiências que eu sofri racismo não foi nem no âmbito do mundo, foi no âmbito da igreja, foi no âmbito da comunidade de fé. E eu não vou julgar por isso a igreja, eu não vou desistir dela por isso. Sabe por quê? Porque a igreja somos nós. É no meu coração que reside o ódio, é no teu coração que reside o ódio. Nós não conseguimos olhar para o nosso semelhante e pensar que somos iguais. A gente não quer ser igual. A gente não quer ser igual. A gente quer ser melhor. Mas o Evangelho não nos convida a ser melhor. Nos convida a sermos iguais. A pergunta que Deus faz para Caim é a pergunta que Ele faz para nós acerca da dor dos irmãos que estão sofrendo. Se você é da Lagoinha Savassi, me permita te dizer uma coisa: nunca compare morte com morte. Isso é desumano. Nunca. Mas morreu o George Floyd, foi morto asfixiado com o joelho no pescoço. Mas morreu também um policial preto. Irmão, não faça isso não. Não faça isso não. Se você faz isso, você é Caim e não entendeu o que é ser cristão. A pergunta que Deus faz para Caim é: onde está o seu irmão Abel? E a resposta de Caim revela exatamente o que está no seu coração. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu deveria estar guardando ele? Sim, deve. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a zelar pela vida uns dos outros. E o meu desejo nessa noite é que, de uma forma muito simples, nós
nos arrependamos do ódio que reside no nosso coração e que Deus nos impulsione a sermos seres humanos um pouco melhor. Enquanto nós cantamos uma canção aí da sua casa, você pode pedir a Deus: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, eu não quero te trazer coisas como se o Senhor fosse esquecer daquilo que o Senhor contempla no meu coração. Essa é a vontade de Deus para o nosso escândalo. Para o nosso escândalo, na mesa de Deus há espaço para todo mundo: preto, branco, amarelo, todos. Não pense você que você foi chamado por Deus para delimitar as pautas do reino de Deus, as pautas do reino dele. Foi ele quem disse que feliz é o pobre. Foi ele quem disse que ele está perto do quebrantado. Não, há mais nada. Mais nada. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender e orar. E orar no sentido e orar nesse sentido: Deus, faz de mim resposta novamente. Deus, faz de nós resposta. Você precisa ser resposta para essas dores. Nós precisamos ser respostas para essas mortes. E nós não vamos responder banhados por uma ideologia política que de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos surge um cara novo com uma nova ideia. Mas há muitos anos tem um cara que diz a mesma coisa: amai-vos. Feche os seus olhos na sua casa e vamos adorar a Deus com um espírito quebrantado. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer. Senhor, que ao sondar os nossos corações, no mínimo, Senhor, perceba um coração disposto a te agradar. Arranca-nos, nos arranca-nos, Deus, desse sistema que nos prende, Pai, a ter que nos posicionar em questões que não são pertinentes ao Teu reino. E não nos permita, Pai, nos acovardar. Tira de nós essa covardia, Pai, esse medo de sermos taxados disso ou daquilo. Não é possível que ainda hoje nós, como igreja, estejamos preocupados com a nossa reputação. Nós que somos chamados de cristãos, não podemos andar preocupados com a nossa reputação, visto que o nosso Cristo colocou a sua reputação aos pés de Deus. Nos faz ser resposta, Pai, para pessoas que vivem em ambientes de ódio, mas que ao sondar o nosso coração, que o ódio nunca seja a nossa resposta. Pai, como pastor dessa comunidade também, eu oro, Pai, para que todo estigma de preconceito racial, de discriminação racial, que impede, Pai, as pessoas de se achegarem até nós, todo esse ideal que talvez por muito tempo eu
nós construímos, desconstrua, Deus. Desfaz com a nossa imagem. Melhor, desfaz com a imagem da igreja brasileira, a fim de que ela se comprometa com as tuas causas, sem medo e sem temor. Que nós possamos desfazer alianças que nós fizemos enganados, Pai, equivocados, e que possamos voltar os nossos olhos para o Evangelho. E o Evangelho se resume em amar a Deus sobre tudo e amar ao nosso semelhante, que talvez possa ser um preto, possa ser um gay, possa ser uma lésbica, possa ser um maconheiro, possa ser o que para nós é o pior tipo de pessoa. Pai, que nós não sejamos, como cristãos, propagadores de uma cultura altamente destrutiva, onde impera o ódio. Em nome de Jesus. Você pode dizer isso para Ele? Traga-me para mais perto. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.